E aí, eu sou a Nath Graciano e seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Fazer contas realmente é uma ciência, né? Se você é como eu que vive enrolado nas contas, você precisa conhecer o curso Ciências Contábeis. Bora lá? O curso de Ciências Contábeis da FIB é muito completo. Aqui você vai aprender a cuidar de todas as contas de uma empresa ou de uma pessoa. Saber manter a saúde financeira de alguém é uma ciência. Eu vou te falar que é uma das mais importantes hoje em dia, tá? Professora, agora que está tudo mais informatizado, ficou mais fácil ser contabilista ou não? Na verdade, essa evolução tecnológica que surgiu para a contabilidade dificultou as rotinas, porque o contador ele precisa ter mais atenção no processo, transformar esses dados em informações para o fisco, porque o cruzamento de informações agora é online, né? E nós aqui na FIB estamos preocupados com essa evolução que surgiu e preparamos os nossos alunos para trabalhar de forma subsidiária outras áreas de conhecimento, tais como o direito empresarial, trabalhista, tributário, economia, administração. Então nós formamos os nossos alunos para serem profissionais completos realmente. Gente, eu vou me matricular na FIB. Bom, gente, fazer Ciências Contábeis na FIB te deixa muito mais preparado para o exame de suficiência. Ele é exigido desde 2010 e é o exame para você ter o registro profissional. Fique ligado. Dentro do curso, nós temos um projeto que ajuda a instruir como os empresários abriam um novo negócio. Em atendimento à comunidade, nós participamos também, os alunos de contabilidade, do terceiro, do segundo, enfim, do primeiro ano também. Ciências Contábeis, é isso aí, conte com o seu contador. Eu gostei, gente. Você quer saber mais? Você já sabe o que você vai fazer. Vai entrar no nosso site, vai deixar o seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo do FIB Dicas. Tchau! É com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB Diálogos do Saber, com o apoio da CAPES, o INEP e o Obeduc. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento de forma crítica e reflexiva e em colocar temas da atualidade, trazemos nesse programa para dialogar conosco pesquisadores, profissionais de várias áreas do conhecimento. E hoje a temática versa sobre tecnologias digitais e ensino-aprendizagem. Temos como convidada hoje a professora doutora Maria Isabel Chagas, da Universidade de Lisboa. A professora Maria Isabel é doutora em Ciências da Educação, professora no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, onde recente criação desse instituto em 2010, integrou o Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o Centro de Investigação em Educação dessa mesma universidade. Hoje ela faz parte do Grupo de Estudos e Investigação em Sexualidade, Educação Sexual e TICs, o GEISECTS, e foi recentemente também formado em 2010. Tem coordenado vários projetos financiados pela Fundação da Ciência e da Tecnologia do Ministério de Educação e Agência Ciência Viva e deles participado como membro. Seja bem-vinda, Maria Isabel. Como professora de didática das ciências, como que surgiu esse trabalho com tecnologias digitais? Surgiu há muito tempo atrás, com a tese do meu doutorado, que se iniciou em 1989, numa altura em que em Portugal estava a decorrer um projeto nacional, que era o projeto Minerva, de integração das tecnologias digitais, nessa altura das tecnologias das TIC, nas escolas portuguesas. Foi um grande projeto, foi um projeto pioneiro a nível europeu, liderado por
professores universitários em várias instituições universitárias e que teve um grande impacto na forma como nós em Portugal abordamos as tecnologias digitais e também na forma como se procura encorajar a utilização das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, desde a educação à infância até ao ensino superior. Professora, como que é exatamente o trabalho feito com tecnologias digitais em Portugal? Como que você trabalha dentro da escola, tanto secundária quanto desde os pequenos? Como se trabalha é a utilização das tecnologias digitais como recursos de apoio às aprendizagens dos alunos. Portanto, será uma ferramenta que o professor utiliza juntamente com os seus alunos e que permite dar uma dimensão mais atualizada, mais de acordo com os próprios interesses dos jovens da atualidade, porque os jovens utilizam as tecnologias, faz parte da vida deles, têm já uma forma de falar, de trabalhar, de comunicar entre si muito própria e que aquilo que acontece na escola muitas vezes está já muito distante da maneira como eles trabalham, da maneira como eles conversam, está muito distante da sua vida real. E a ideia é trazer isso, é ser conhecedor disso e implicar os alunos nas escolas, utilizando as tecnologias digitais. Essas pesquisas que a senhora fez em tecnologias digitais, o que tem mostrado? Qual tipo de tecnologia digital que mais tem sido utilizada nas escolas em Portugal? Essa é uma pergunta muito difícil. Começou-se por... claro que isto não é possível sem haver uma política de utilização das tecnologias digitais, não é? E de programas nas escolas públicas de incentivo, fornecendo as escolas com os computadores, com as tecnologias que vão evoluindo ao longo destes anos. De facto, tem havido vários projetos a nível nacional de colocar nas escolas, de prover as escolas com essas tecnologias que são necessárias, mas isso não é suficiente, levar a tecnologia. Agora é fundamental que os professores nas escolas que tenham não só a formação para a utilização das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, formação e também um trabalho de colaboração, haver projetos com pode ser a coordenação ou com a participação da universidade que permitam perceber como é que as tecnologias são melhor integradas na escola. E existe uma política específica para tecnologias educativas, digitais especificamente em Portugal? Isso tem variado com a situação, tem variado com os diferentes programas que estão relacionados com o governo que está na altura, não é? Há períodos em que há um grande encorajamento, não é? Em que há iniciativas muito fortes relativamente a isso, e há outras alturas mais, e nós estamos a viver presentemente, na minha perspectiva, um momento mais, diria, com menos impacto. Contudo, o Ministério da Educação tem uma direção com profissionais que dão apoio às escolas no que diz respeito à utilização das tecnologias digitais e que tem muitos projetos europeus. Portanto, há uma estrutura europeia da qual o Ministério da Educação faz parte e que traz ideias, traz a inovação, traz iniciativas que auxiliem os professores a trabalhar com as tecnologias. Professora, uma das questões que é muito premente para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente os pais, é como que essa tecnologia digital ela é utilizada, e não só como ela é utilizada, porque há um medo muito grande
de que essa tecnologia usada pelos jovens acabe ficando sem realmente o aproveitamento do ensino e da aprendizagem, que é uma das coisas que muitos ficam assim reticentes em trabalhar com as tecnologias. Qual, por exemplo, um exemplo que a senhora poderia dar de um trabalho feito com tecnologias digitais que foi interessante para o ensino e a aprendizagem? Bem, eu atualmente não consigo conceber o processo de ensino e aprendizagem de qualquer disciplina sem as tecnologias digitais. Neste momento, para mim, é impensável. Agora, não é só com as tecnologias digitais. As tecnologias digitais têm um papel que constitui uma possibilidade entre as muitas metodologias, entre as muitas estratégias que o professor deve seguir para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra. E as tecnologias digitais têm um papel importante a fazer. Por exemplo, uma aluna orientei de doutorado há uns anos atrás. Ela fez um trabalho longitudinal, portanto trabalhou com meninos do 7º ano, depois 8º ano e depois do 9º ano. A utilização do telemóvel nas aprendizagens em ciências. Telemóvel do celular. Nas aprendizagens em ciências. Foi assim, numa escola no sul de Portugal, uma escola numa cidade pequena, eu não digo provinciana, mas uma cidade em que se sabe tudo o que se faz, não é? Portanto, as pessoas falam uns com os outros e fazer este projeto com o celular foi, enfim, mas a escola aceitou, a escola concordou que essa estudante essa investigadora fizesse o trabalho. E ela usava o celular com algum aplicativo ou ela usava o celular para pesquisa, por exemplo, com o Google? Então, ela usava o telemóvel para os meninos realizarem atividades específicas, integradas no conjunto de atividades que a professora realizava com os seus alunos no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, na geologia, a aprendizagem da geologia, os alunos fizeram trabalhos em que tiraram fotografias a determinadas áreas geológicas da região e que utilizavam para desenvolver trabalhos em que descreviam as estruturas geológicas existentes, interpretavam-nas à luz daquilo que fazia parte do currículo e, portanto, foi um trabalho integrado no currículo de ciências, era do 7º ano de escolaridade, em que os meninos, muitos deles, juntamente com os pais, aos domingos, quando saíam, iam ver determinadas zonas dessa cidade, tirar fotografias e identificar, isto é granito, é uma paisagem granítica, é uma paisagem tal, o que é que isto significa e não sei o quê. Neste caso envolveu também os pais, que acharam graça, não é? A fazerem isto. E até abriu uma determinada oportunidade de ser interdisciplinar esse trabalho. Sim, sim. Não só com as ciências, mas também com a língua portuguesa. Sim. Com a capacidade de comunicação. Foi uma das coisas, um dos pontos positivos que esta doutoranda observou, foi o avanço que se observou nos alunos que estiveram durante os 3 anos na sua maneira de comunicar oralmente para os colegas, de falar, de descrever e também de utilizar as tecnologias como apoio à comunicação. Portanto, eles inicialmente usavam o PowerPoint e liam o PowerPoint, porque faziam e tal. No fim, não, eles já sabiam como é que deveriam fazer e foi, de facto, eles desenvolveram competências muito diversificadas de comunicação, de conhecimento, de raciocínio, de resolver problemas. E isso ela observou e, de facto, foi extremamente interessante. Uma outra atividade, já um pouco diferente, usando os telemóveis pode-se gravar, fazer entrevistas. E então, ela contactou o município e então foi conversar com pessoas, geralmente pessoas que estavam mais disponíveis para serem entrevistadas, por exemplo, pessoas de uma certa idade, sobre questões relacionadas com a AIDS. Se as pessoas sabiam o que era a AIDS, nós dizemos a SIDA. Sabiam o que era, sabiam como é que era na região
e foi um trabalho também extremamente interessante que eles fizeram. Isto fazia parte do programa do 9º ano, que tem a ver com questões relacionadas com as doenças sexualmente transmissíveis, com o impacto que elas têm e que se enquadram, neste caso, em temas da educação sexual, que é um tema obrigatório em Portugal e que deve ser integrado assim. Sim. Nas várias disciplinas. Professora, a senhora tocou num ponto interessante, porque a senhora também trabalha com formação de professores e educação sexual. Sim, em Portugal, sim. Usando as tecnologias. Sim. A senhora poderia nos falar qual é esse trabalho que tem sido feito na Universidade de Lisboa e como tem sido utilizadas as tecnologias digitais para a educação sexual, principalmente, por exemplo, na formação de professores para trabalharem com a educação sexual nas escolas? Bem, as tecnologias têm servido mais como forma de facilitar a comunicação e como forma de os professores que têm uma vida muito ocupada, têm muito trabalho, de poderem realizar formação na área da educação sexual. Portanto, as tecnologias funcionaram como sendo a plataforma de comunicação que permitia a realização das disciplinas. E, de facto, muitos dos alunos que fizeram a disciplina de educação sexual, que eu já referi, escolheram precisamente porque podiam trabalhar na disciplina em qualquer hora, em qualquer lugar, e isso era possível através da tecnologia. Depois fomos fazendo desdobramentos dessas novas possibilidades que as tecnologias trazem à comunicação e à interação e à colaboração entre as pessoas. E então também foi iniciativa de uma estudante de doutorado brasileira que esteve lá e que esteve lá durante 4 anos. Ela agora está cá e lá, quer dizer, está meio em Portugal, meio no Brasil, e no âmbito do seu trabalho, que era isso mesmo, que era o uso das tecnologias na formação dos professores, neste caso dos professores dos pequeninos, da infância e da primeira série, não é? Dos alunos da primeira série. E então lembrou-se de propor a realização de webinars. Webinars? Sim. A senhora poderia nos dizer, assim, mais especificamente, o que é uma webinar? Porque no Brasil há professores que conhecem o que é webinar, mas há pais, por exemplo, que não sabem o que é uma webinar. Nós chamamos webinar. No fundo, é uma videoconferência. Uma videoconferência que é transmitida usando estes recursos que são atualmente disponíveis na web. Como o YouTube. O Hangout, que é uma ferramenta associada à Google, não sei se isto é... Sim. É uma ferramenta que as pessoas usam para comunicar entre si, pode ser o Skype, pode ser outras ferramentas que permitem que as pessoas comuniquem entre si. E a grande ideia, neste caso, foi desta colega, foi a utilização do Hangout para realizar a webinar e do YouTube para transmitir o webinar a uma comunidade mais ampla. Que pode ultrapassar as fronteiras dos países. Sim. Inclusive, é interessante que há algumas webinars que podem ser feitas com a comunicação, né, de uma pessoa que está no outro país com a outra que está lá no mesmo momento, ao mesmo tempo. Sim. Nós tivemos, as nossas webinars geralmente têm um palestrante do Brasil e um palestrante de Portugal sobre uma determinada temática. E tem um grupo de participantes que são as pessoas que estão a fazer, a ajudar, a apresentar os palestrantes, também a moderar depois a discussão com o público que está no YouTube. Portanto, o público em qualquer país do mundo, aqui neste caso é fundamental do Brasil, pessoas do Brasil, pessoas de Portugal, mas também sabemos que há participantes noutras partes do mundo que têm acesso ao YouTube naquele momento, e nós temos um grupo também de colegas que ajudam e colaboram em ver quais são os comentários que vão sendo feitos e que depois transmitem aos palestrantes na altura da discussão. Tudo isto é gravado e fica gravado.
e está gravado num site que é a Web Educação Sexual. Portanto, as pessoas vão lá e têm acesso às gravações que já foram feitas. Se colocar no Google. No Google, Web Educação Sexual. Encontram essas webinars e podem assistir a qualquer tempo? A qualquer tempo. Podem, mesmo aquelas que já se realizaram em 2013, podem fazer comentários, podem pedir, fazer questões, podem usar para as aulas, se quiserem, porque há palestras, há umas que são mais de formação técnica do professor, que são mais, fazem parte da sua formação geral, não é? Mas há outras que têm aplicação, por exemplo, num curso de educação sexual, de formação de professores, porque são muito específicas. E também há esta tentativa de incluir os professores nas escolas, de mostrarem o que é que fazem nas suas escolas na área da educação para a saúde, da educação sexual. Professora, só para fechar, porque o nosso programa está chegando ao final, quais as principais positividades que a senhora vê no ensino e aprendizagem com as tecnologias digitais? Bem, assim, é uma pergunta difícil, mas tentando sintetizar, na minha perspectiva, aquilo que é mais, que tem mais impacto, para já é o efeito que tem na motivação e no envolvimento dos alunos. Eu não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal os professores lidam com uma grande dificuldade em manter interessados os alunos nas práticas da sala de aula, no estudo das matérias. E quando vêm as tecnologias, com os programas que estão disponíveis, com a possibilidade que os alunos têm também de ter uma maior participação na aula, há de facto um maior interesse e motivação por parte dos alunos. Portanto, eles são capazes de estar aquelas 90 minutos ou 45 minutos de duração da aula interessados. Estão a trabalhar sobre os conteúdos, estão a discutir questões que fazem parte do programa, estão a realizar trabalhos que têm a ver com aquilo que faz parte dos currículos e, de facto, eles desenvolvem competências que são competências que são avaliadas e tem, de facto, um papel importante. Portanto, os alunos aprendem, os alunos motivam-se, os alunos fazem trabalhos que, sem as tecnologias, seria difícil realizar. Por exemplo, assistir a simulações, assistir os jogos, que são aspectos que não é possível realizar na sala de aula sem as tecnologias. Nós, na área das ciências, as tecnologias de facto desempenham um papel muito importante, porque trazem precisamente o de lado de fora para a sala de aula e que permite que os alunos trabalhem em temas que lhes são mais familiares e, portanto, mantêm-se mais interessados, participam e torna-se mais fácil para o professor poder manter os alunos interessados. O que se verifica também, mas aí exige uma utilização exige uma formação grande do professor e uma confiança grande no acompanhamento dos alunos quando estão a ser utilizadas as tecnologias, é que, de facto, ao usar as tecnologias na realização de trabalhos por projetos, na realização de pequenas pesquisas que os alunos também podem realizar, eles aprendem ou têm a oportunidade de viver situações de aprendizagem que de outra maneira seria difícil. E, portanto, o que é que as tecnologias podem trazer se bem utilizadas? Trazem novos ambientes à sala de aula, trazem novas possibilidades ao processo de ensino-aprendizagem que correspondem mais com a maneira como as pessoas na vida real trabalham, estudam e também o simples facto de eles usarem as tecnologias, eles vão desenvolvendo competências que são importantes na sua vida futura. Atualmente, nenhum profissional, todos os profissionais têm de saber usar o computador, têm de saber ser familiares com estas tecnologias e isso é uma mais-valia muito grande para um aluno. Então, nós lá em Portugal, para os alunos das escolas públicas que possivelmente não têm computador em casa ou que não têm essa facilidade de utilização das tecnologias, é uma obrigação da escola
promover esse tipo de formação aos alunos para que eles depois possam lá fora desenvolver um trabalho mais adequado às exigências das sociedades atuais. Professora, o programa está terminando. Eu gostaria de pedir à senhora tem um e-mail que possa deixar aqui conosco para, se o telespectador quiser tirar alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa? Tenho, posso dizer? Pode. É M de Maria, M-I de Isabel, M-I Chagas, @IE de Instituto de Educação, .ul de Universidade de Lisboa, .pt. Portanto, repetindo, michagas@ie.ul.pt. Olha, professora, agradeço a sua presença aqui no programa. E muito obrigada pelo convite. E quem sabe numa outra oportunidade a senhora possa vir novamente. E para sugestões, dúvidas, entrem em contato com reginamomesso@uol.com.br e até a próxima.